Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 1º de setembro de 2024, estamos no 22º domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 8, 14 a 15 e 21 a 23. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas, mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Assim, amados irmãos e irmãs, os fariseus da época de Jesus ensinavam que as práticas exteriores deixavam o coração puro ou impuro. Ou seja, não precisava ser santo, bastava a aparência de santidade. Ou seja, era uma coisa mais exterior do que interior. Compreendamos, amados irmãos. Para Deus, vejam aquilo que a gente repete na Santa Missa, para Deus, mais vale um pecador de verdade do que um santo de mentira. Ou seja, amados irmãos, é melhor um pecador humilde que reconhece seus erros do que um orgulhoso que esconde, vejam, que se esconde por trás dos erros dos outros. E, infelizmente, amados irmãos e irmãs, no templo, as ofertas e o sacrifício pelo pecado não eram acompanhadas de verdadeira conversão. Por isso Jesus diz: eu quero misericórdia. Vejam o que está chamando a atenção. Ó. Eu quero é misericórdia e não sacrifício. Ou seja, havia, amados irmãos, um hiato, entre aquilo que se fazia e aquilo que se rezava. E, como já falou, não havia uma verdadeira conversão. Multiplicavam-se os sacrifícios, mas não havia uma verdadeira conversão. Que também, amados irmãos, temos que perceber essa atitude em todos nós, porque às vezes a gente procura o padre para se confessar, pede perdão, mas aí depois continua cometendo os mesmos pecados. É assim, amados irmãos e irmãs, o Mestre Jesus hoje, nesse primeiro domingo do mês de setembro, ele nos convida à conversão. Vejam, nós precisamos fazer uma oração perfeita. Eu preciso vir à missa
para rezar o que eu fiz e preciso sair de volta para o mundo para fazer o que eu rezei, né? Eu tenho que ter uma oração, orar mais ação. Eu preciso rezar o que eu faço e fazer o que eu rezo. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos convida, vejam, a deixarmos essa vida antiga, essa vida de aparências, essa vida cheia de mentiras e começar uma vida nova, né? A vida segundo a verdade. Lembre que nós estamos iniciando hoje o mês da Bíblia, né? Que é justamente na Bíblia onde está registrada as palavras de Jesus, ou seja, a verdade revelada através do Filho de Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, através da leitura da palavra, já somos convidados hoje, nesse primeiro domingo do mês de setembro, a uma vida de fidelidade, de justiça e misericórdia. Lembre que foi que o Senhor disse, ó, eu quero misericórdia e não sacrifício. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.